Olá, uma imensa satisfação novamente aqui com vocês e hoje, vamos estar aí finalizando nossos encontros, em relação à intervenção de terceiros. Então, o último ponto, que iremos falar é sobre o amicus curiae, esse termo amicus curiae significa amigo da corte. Então, nós vamos analisar o que isso reflete, dentro do processo, quais são as suas implicações e, claro, a atividade já foi passada para vocês, então vocês, alguns já estão encaminhando dúvidas, outros já até protocolaram os respectivos trabalhos. Então, aqui a gente finaliza então o nosso, embora seja semestral, mas aqui o nosso quarto bimestre, para vocês ainda não, então o quarto bimestre, porque como vocês são turma intermediária, então estão aí encerrando, mais um ano letivo aí. Parabéns e sucesso para vocês. E aí o ano que vem, esse ano, daí nós já vamos começar o terceiro ano, Estão terminando o segundo e agora vamos começar o terceiro. Mas vamos lá, O que significa então o amicus curiae? Bem, até o presente momento nós estamos trabalhando a possibilidade de um terceiro ingressar no processo. Então, o terceiro, ele ingressa no processo porque ele tem ali um determinado interesse. Então, nós vimos lá a situação da assistência, tinha assistência simples e assistência litisconsorcial. Trabalhamos também a ideia, do que vem a ser a denunciação da lide, depois chamamento ao processo e na última aula nós falamos da desconsideração da personalidade jurídica. Então esses institutos, eles têm, por semelhança, a participação de um terceiro no processo. Alguns terceiros com poderia-se dizer, maior relevância, com mais atitudes, e outros, que a própria lei, permite apenas a sua existência dentro do processo, mas que tem menos reflexos. Por exemplo, o caso de hoje, do amicus curiae, esse amigo da corte, o papel dele é apenas de instruir, de ajudar o magistrado com elementos probatórios, a fim que o juiz possa decidir com maior tranquilidade. Então, olha que interessante, Esse terceiro aqui, diferente de todas as outras situações que nós havíamos visto, aonde o terceiro ele entra no processo para, de certa forma, se defender, porque ele tem receio do resultado do principal, da parte principal do processo. Aqui não. Aqui esse terceiro, ele vai ingressar apenas com a finalidade de auxiliar o magistrado, na construção de elementos probatórios. Então, esse terceiro aqui, ele pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. O mais comum costuma-se ser pessoas jurídicas, A gente vai ver aí, por exemplo, amicus curiae famosos, Então, a Associação dos Magistrados, interesse dos magistrados, a Ordem dos Advogados do Brasil, muitas vezes ali interesse dos próprios advogados, Associação Brasileira de Direito Processual, Associação Brasileira de Direito de Família, BIDEFAM. Então, a gente vê várias associações, que no caso são pessoas jurídicas, que ingressam com esse papel de auxiliar, no fornecimento de elementos probatórios. E como que ocorre essa participação? Bom, ela pode se dar de ofício pelo juiz. O juiz, diante de uma causa complexa, diante de uma situação que vai trazer grande repercussão para a sociedade, então o juiz ele entende que é melhor ali a participação de uma entidade com estudos específicos sobre esse assunto. Imaginem, por exemplo, hoje essa situação está mais consolidada, mas vamos supor há alguns anos, a questão de ações de reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Imagine, essas situações muitas vezes chegavam a tribunais superiores,
o magistrado ali, no caso, ou o ministro, ou o desembargador, com essa situação para decidir. E imaginem, muitas vezes, sem ter conhecimento aprofundado das questões sociais que envolviam esse relacionamento homoafetivo. Então, nesse caso, ele precisou, né, ele pode requisitar a participação, por exemplo, do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que daí ia vir com apresentar para o magistrado um parecer, aonde consta que existem diversas classificações de família, né, que uma, inclusive, um formato familiar é a família homoafetiva, e com isso o juiz ia ter maiores elementos para poder julgar. Quer ver outra situação? O magistrado, ou um desembargador, ou um ministro, diante de uma situação da transfusão de sangue de pessoas que pertencem a determinada religião, que não permitem. E aí? Então o juiz, em casos como esse, ele pode pedir o auxílio desse terceiro, que não é parte, que a princípio não tem um interesse direto na ação, mas que irá contribuir com seus estudos para que o juiz possa decidir. Então, nesse caso, não basta o juiz, quando ele pede esse auxílio e esse terceiro, esse amicus curiae, por isso que fala amigo da corte, porque ele vem exclusivamente para o julgador. Ele vai fornecer subsídios para o julgador. Então, o julgador, diante desse exemplo que eu citei, da transfusão de sangue, ele vai conseguir, através desse estudo que vai ser apresentado para ele, a ter uma visão mais ampla. Ele vai ter, óbvio, aquela visão de como juiz, ele deve sempre se prevalecer a vida, e que em determinadas situações ele deve decidir para que... Mas, ao mesmo tempo, lhe virá também a reflexão das consequências sociais que aquela pessoa terá caso ele também defira. Aqui, óbvio, eu não vou, aqui o meu debate não é esse, senhores. Eu não estou aqui, momento algum, com o objetivo aqui de dizer se é certo ou errado. Estou trazendo que o juiz, diante de um estudo mais aprofundado, ele sai daquela percepção que eu tenho que pegar e salvar e vou determinar e vai ocorrer a transfusão. Claro, é uma ideia, né, que o magistrado pode primeiramente vir a ter, e que, se decidir assim, a decisão, obviamente, ele estará cumprindo o seu papel, mas não pode se esquecer que, dependendo a associação, por exemplo, vamos supor que ele requisitou auxílio probatório, auxílio instrutório para uma associação de igrejas, né? E aí eles vão trazer a versão e o fundamento deles também, alegando que por que eles entendem que a transfusão não é apropriada, que se essa pessoa, de certa forma, ocorrer a transfusão nela, mesmo que sem a vontade dela, ela não conseguirá depois o enquadramento dentro daquela, um enquadramento social, ela não pertencerá mais àquele grupo que toda a vida ela, de certa forma, criou laços. Então veja que não é só aquela percepção. Nesse caso, não, vai deferir porque assim. O julgador ele tem que refletir que, de todos os modos, gerará consequências. Agora, o que ele vai decidir, o que ele vai entender como certo e errado, que a sociedade, na maioria, entende como certo e errado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, quando o magistrado ele abre a possibilidade para que tragam a ele outras posições, isso faz com que ele consiga também contextualizar os elementos e, de certa forma, aplicar a melhor decisão para aquele jurisdicionado e, consequentemente, para a sociedade, ok? Então, é muito comum juízes, principalmente em segunda instância, né? Questões que, assim, não envolvem, às vezes, muito questões fáticas, como ações de demandas repetitivas, incidentes, né, de demandas repetitivas. Então, é muito comum, muitas vezes, o juiz, os ministros ou desembargadores, requisitar, né, a participação de alguém que irá ali trazer elementos
científicos, probatórios, para que ele possa decidir com maior elucidação daquele caso, ok? Então esse é o papel do amicus curiae, por isso que fala amigo da corte. Ele vai trazer elementos para o juiz. Esses elementos, o próprio amicus curiae, dependendo da repercussão do caso, ele mesmo pode requerer a participação dele, ou o juiz pode determinar de ofício, ou as partes, né? As partes interessadas ali, elas falam, olha, nós gostaríamos que, né, houvesse por parte do senhor a requisição do amicus curiae, para que nesse caso ele possa fornecer elementos nesse sentido. Então, aí vai depender, claro, né, do julgador, dele entender como admissível ou não. Mas vamos lá. Toda essas questões que nós estamos falando de amicus curiae, encontra em um único artigo no CPC, que é o artigo 138. Então, lá no artigo 138 do CPC, ele diz o seguinte, ó: o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria e a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. Então veja que a repercussão social é um dos elementos que justificam a participação do amicus curiae, porque a decisão, o poder judiciário, ele preocupa-se com os reflexos de suas decisões dentro da sociedade. Então isso é muito importante. Poderá, por decisão irrecorrível, então não cabe recurso dessa decisão do juiz ou do desembargador que deferir ou indeferir a participação do amicus curiae, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias. Então, nesse caput, né, que ele tem ali alguns parágrafos, mas o caput do artigo 138, ele traz algumas reflexões. Primeiro, ele fala a questão da representatividade. Quando nós falamos da representatividade desse amicus curiae, seja pessoa natural ou pessoa jurídica, não é aquela representatividade de forma de integração da capacidade processual, né? Ele vai representar. Não é esse o termo, tá? Essa representação, ele vai representar. Não, essa representatividade, na verdade, ela tem mais a ver com a contributividade adequada. Então, ela poder contribuir com elementos. Então, esse é o contexto do termo representatividade quando a gente fala em amicus curiae, que é da contributividade, é o quanto ele pode contribuir. Então, essa associação, essa pessoa natural, essa pessoa jurídica, possui elementos, possui qualificação que possa contribuir para fornecimento de elementos hábeis para o juiz decidir? É essa a ideia. Outra questão também é que ela mesma, como nós já havíamos conversado, ela pode requisitar a participação dela. Então, o juiz de ofício, ou as partes, ou o próprio, né, esse interventor, esse terceiro, que é o denominado amicus curiae. Então ele também tem essa, né, essa legitimidade para poder requerer a sua participação. Mas vamos lá. Aí vem aqui, parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica na alteração de competência, nem autoriza interposição de recursos, ressalvada tal aqui a questão do embargo declaratório. Então vejam, é claro que essas questões eu vou estar depois aqui, né, expondo para vocês de forma mais objetiva, mas aqui o meu papel eu já ia apresentando, né, a sequência de linhas de raciocínio. Então o que acontece? Primeiramente, o amicus curiae pode acontecer de ser uma
pessoa jurídica de direito público. E aí, ela ingressa. Mas vamos supor que a ação que está sendo discutida é uma ação de competência da Justiça Estadual, numa vara cível. Mesmo que o amicus curiae ele seja de natureza jurídica federal, não declina a competência. A competência continua na vara estadual, porque ele não é parte. Ele vai apenas fornecer subsídios para o juiz. Então, mesmo que esse amicus curiae, supondo-se que ele seja uma empresa jurídica de direito público federal e ele esteja atuando numa ação da esfera estadual, isso não faz com que a competência seja declinada. A competência permanecerá na Justiça Estadual, tá? Agora, se fosse uma parte, se fosse as demais intervenções de terceiros, aí declinaria, né? Uma denunciação da lide onde o terceiro é uma pessoa jurídica de direito, aí vai lá para a esfera federal. Agora, o amicus curiae não. E outro detalhe é que o amicus curiae ele não pode recorrer. Então, as decisões que o juiz vai proferir no processo, o amicus curiae não tem legitimidade para recorrer. Mas ele pode manusear um único recurso, que é o denominado embargos declaratórios, tá? É o que diz o parágrafo 1º do artigo 138. E o último parágrafo, parágrafo 2º do artigo 130, o penúltimo, caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Então, o juiz, nessa decisão que permitirá a participação do amicus curiae, ele vai definir os limites de atuação, né? Quais elementos que o juiz quer que eles apresentam, o nível da dúvida que o magistrado possui. Então, tudo isso o juiz vai estabelecer. E agora sim, o último parágrafo 3º, o amicus curiae pode recorrer da decisão, aí sim, no caso do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, no incidente de resolução de demandas repetitivas, que são ações de tribunais de última instância, lá que daí já está debatendo matérias já consolidadas, naquele caso seria a única hipótese que, tirando, né, o caso lá dos embargos declaratórios, que o amicus curiae tem legitimidade para recorrer. Ok? Mas vamos lá. Então, o artigo 138, ele traz então em seu caput os aspectos gerais e depois limita ali o parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Nesse contexto, a gente consegue extrair essas informações que o professor vai passar para vocês agora. Então, vamos lá. Então, qual a finalidade, né, que eu já havia conversado com vocês, da participação do amicus curiae no processo? Subsídios instrutórios. Toda vez que eu cito o termo instrutório em processo civil, eu me refiro a provas. Então, subsídios probatórios, é esse o papel do amicus curiae, nada mais além disso. Ele não vai poder contestar, recorrer, como vimos, né? Ali, claro, tirando algumas exceções, mas em regra ele não pode recorrer. Ele não vai ter, as intimações serão limitadas. Então, o papel dele é subsídios instrutórios. E qual a finalidade dele? Contribuir para a qualidade das decisões judiciais. É como a gente sempre fala, o magistrado, ele é um ser humano como todos nós. Claro que ele estudou, ele tem os aperfeiçoamentos dele, ele tem aquela visão, mas o magistrado, em certos temas, ele pode ter algumas limitações. Tanto, né, que daí já até sai da esfera aqui, mas existem situações do processo que o magistrado pede auxílio a um perito, né, pede auxílio a pessoas com certos conhecimentos técnicos e científicos que o juiz não possui, e o caso do amicus curiae também entra aqui. Então, para contribuir para a qualidade das decisões, o juiz ele pode, então, né, ter o auxílio desse amicus curiae para o fornecimento de subsídios instrutórios. Então, esse é o único papel que o amicus curiae tem. Então, eu já falei isso algumas vezes, mas por isso esse é o termo amigo da corte, né? Então, o amicus curiae ele vai auxiliar o juiz, o julgador, a proferir uma decisão mais justa. Agora, é claro que o juiz,
ou julgador, bem falando, né, porque pode ser tanto primeiro grau quanto segundo grau, ele não está vinculado, tá? O amicus curiae ele vai fornecer esses elementos, o juiz vai apreciar e vai ver até que ponto ele entende, né, como apropriadas aquelas contribuições ou não. Pressupostos objetivos, né, que não são cumulativos, não precisam cumular, ou seja, ou um ou outro, não precisa ser os dois, tá? Então não precisam ser os dois, basta um ou outro. Então, que seja uma situação de grau de complexidade, ou seja, que o juiz está sentindo de fato ali que aquela repercussão que gerará a decisão dele, se não for bem fundamentada, né, poderá ser negativa. Então o juiz, nesse caso, ele requer a participação do amicus curiae a fim de tentar reduzir, né, os efeitos judiciais negativos, e também a importância da causa. Então, qual a importância da minha decisão para a sociedade? Quais os reflexos sociais que isso trará? Então o juiz ele tem que ter sempre essa preocupação, conforme os exemplos, né, que eu citei nas noções gerais ali do amicus curiae, tá bem? E pressupostos subjetivos, né? Quem são as pessoas que podem ser amicus curiae? Então, pessoas naturais e pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas são as associações, pessoas jurídicas ali, sindicatos, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, né, as associações de magistrados, associações de denominações, de igrejas de denominação evangélica ou católica. Então isso, né, ou determinada associação religiosa que não sejam, né, especialmente a evangélica ou a católica. Então, ou uma neutra, não importa, são pessoas jurídicas, mas também podem ser pessoas físicas. Pode ser um cientista, pode ser um professor, pode ser um teólogo, né? Então também podem ser pessoas físicas. Então esse amicus curiae pode tanto ser pessoas jurídicas, que é o que a gente muitas vezes acaba vendo, como também pessoas físicas, um professor, como disse, um cientista, né, um teólogo, né, pessoas ali que podem contribuir, né, com elementos instrutórios, né, com subsídios probatórios para o juiz poder decidir com maior tranquilidade e com uma maior reflexão sobre o caso. Aquela ideia, né, que o CPC em seu artigo 138 fala em representatividade, né? Então essa representatividade é exatamente a questão da contributividade adequada, ou seja, a irrelevância do interesse no resultado. Essa pessoa que vai ingressar como amicus curiae, em regra, é irrelevante se ela tem interesse no resultado ou não. Em regra, né, não tem. Mas, por exemplo, a Associação dos Magistrados, vamos pegar aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, em uma ação onde o advogado cobrou honorários por resultado da demanda, então ele conversou com a parte e falou, olha, se ganharmos a ação, eu fico com tantos %. E após essa demanda ser julgada, a parte, né, que contratou o advogado fala assim, mas eu não concordo. E leva essa discussão para o juiz, discutindo a fixação dos honorários. Então, é claro, nesse caso, o juiz pode pedir a participação, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. É claro que, de certa forma, ela tem interesse. Eu não digo aqui o interesse nos direitos do advogado, mas ela tem interesse que essa questão dos honorários sejam resolvidos para não gerar prejuízos à classe. Um prejuízo de má interpretação, um prejuízo com a imagem da própria atividade advocatícia. Então, pode ser que o juiz requisite, peraí, ninguém melhor para falar se o advogado fixou honorários corretos ou não, né, que a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, né, a gente vê aqui que
independente de ter interesse ou não, esse amicus curiae ele pode participar, porque o papel dele é bem limitado, é apenas de fornecer subsídios, e esses subsídios não são vinculativos. É o juiz que vai abordar, né, o contexto que essas informações acabam englobando. Bom, irrecorribilidade, né, da decisão sobre o ingresso do amicus curiae. Então, o amicus curiae, em regra, ele não vai poder recorrer, né, sobre o ingresso, e essa decisão também ela é irrecorrível. Mas alguns pontos é interessante a gente imaginar. Tem situações, ele não pode recorrer, isso é fato. Mas existem decisões que vai atingir o amicus curiae diretamente. Por exemplo, vamos supor que o juiz entenda que o amicus curiae tem agido por má fé, tenha condenado o amicus curiae por litigância de má fé, ou a condenação ou a fixação de honorários. E aí? Ele não pode recorrer, mas ele foi alcançado diretamente pela decisão. Vamos supor que o juiz decidiu que o amicus curiae vai arcar com honorários, ou que o amicus curiae foi condenado à litigância de má fé, a um ingresso de má fé. Mas ele não é parte, professor, mas o juiz entendeu ali, fixou. E aí? Aí, senhores, o que a gente vê na prática é que nesses casos, embora ele não possa recorrer, aí ele ingressa com o mandado de segurança, tá? Aí ele acaba utilizando ali o mandado de segurança como uma forma de proteger os seus direitos, já que ele não pode recorrer, então o mandado de segurança é uma das formas ali que o amicus curiae utiliza-se, né, para poder se defender. Então veja que o amicus curiae ele tem responsabilidade por aquilo que ele fornece ao juiz também. Então não é chegar lá e não, ele tem responsabilidade também, tá? Poderes, né? Como nós vimos, o amicus curiae tem limites. Então, primeiro, ele vai atuar apenas dentro dos limites que o juiz estabelecer, ele não pode recorrer, ele não pode participar do processo num todo, como se fosse parte. O papel dele é fornecer elementos para que o juiz possa decidir de uma maneira que cause uma qualidade na sua decisão. É esse o papel dele. E também, né, o não atingimento pela coisa julgada. Então, em regra, ele não vai ser atingido pela coisa julgada. Essas matérias que ele eventualmente se manifestou, ele poderá manifestar-se posteriormente, porque não há coisa julgada para um amicus curiae, tá? Então, não se torna imutável aqueles pontos que foram trabalhados com a participação do amicus curiae. Então, a decisão que o juiz profere, a sentença, que para as partes fará coisa julgada, caso elas não recorram no momento oportuno, ou recorrendo chegue a um final, então para as partes sim. Agora, para o amicus curiae não. O amicus curiae, para ele não há essa incidência, né, da coisa julgada. E o interessante, né, para a gente finalizar aqui o contexto, é que mesmo que o juiz acolha as instruções, né, os subsídios que o amicus curiae forneceu, o juiz vai usar isso nos fundamentos. E as partes que eventualmente se sentirem prejudicadas, elas vão poder recorrer. Vão ter condições de levar isso a um tribunal superior. Então, né, o amicus curiae ele fornece os subsídios, o juiz pode até utilizar esses subsídios como fundamento da sua decisão ou da sua sentença, mas, claro, sempre ressalvado as partes recorrer daquela decisão que eventualmente não tenha, né, segundo essa parte que está recorrendo, alcançado aí a legislação. Então, as partes sempre têm esse direito de poder recorrer, independente se o juiz decidiu com base na lei, ou com um instrumento de perito, ou com o fornecimento de subsídios pelo amicus curiae, isso não importa. O direito da parte recorrer da decisão final, porque a sentença ela tem o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Então, sempre é cabível as partes poderem recorrer. Então, a gente vê que, na verdade, o papel do amicus curiae é um papel de contribuir para a qualidade das decisões, mas
aqueles elementos que ele fornece, o teor deles não se torna vinculativo. Então, ele não vai vincular o juiz, as partes podem, né, caso o juiz utilize como fundamento, poder recorrer e, assim, né, subsequentemente, para manter a garantia das decisões. Ok? Então, aqui, senhores, a gente finaliza, né, a última espécie de intervenções de terceiros estabelecida pelo Código. É claro, né, que existem outras espécies de intervenções que o Código não trabalha precisamente nesses artigos, mas o nosso objetivo aqui era de fato estudar as intervenções tratadas pelo CPC, ok? Então, espero, né, que vocês aí estejam desenvolvendo o trabalho que o professor passou. Qualquer dúvida, só entrar em contato com o professor e, né, um bom terceiro ano aí que está vindo para vocês.